Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Estamos aqui hoje para trazer uma informação importantíssima, principalmente para nós cristãos. Vamos estar falando a respeito da queda de Bashar al-Assad, o ditador lá da Síria. E vamos trazer para vocês informações importantíssimas dizendo o que pode acontecer com os cristãos que ali atuam no país da Síria. Nós sabemos que esse regime aí ditatorial, de uma certa forma, dava-se uma flexibilidade para se poder pregar o evangelho, para se poder exercer o cristianismo. Havia uma certa liberdade para isso. Mas nós precisamos entender que com a queda desse ditador, o que estará assumindo ali são grupos de terroristas islâmicos e grupos que são fundamentalistas. Grupos como o famoso ISIS, como Al-Qaeda, são dissidentes, são membros desses antigos grupos que estão liderando esta revolução ali. E o que pode acontecer com os cristãos ali? Devemos estar em oração muito extrema, porque podemos sim ver cenas como aquelas que víamos na época em que o ISIS tinha grande força ali na região do Oriente Médio, e o que nós víamos era execuções diárias e ao vivo de cristãos. E nesse momento, o cristianismo está correndo um sério risco ali. E também nós vamos mostrar para vocês que isto tem também a mão dos Estados Unidos. E que isso também pode ser uma última tentativa do governo que está para sair dos Estados Unidos para tocar fogo no parquinho, para acender um barril de pólvora. É sobre isso que nós vamos falar e, em especial, fazer uma convocação para que todos estejam orando pelos cristãos ali na Síria, porque a situação vai ficar complicada. Amém? Antes de entrar aqui na informação, na matéria, de trazer para vocês aí um entendimento sintetizado do que está acontecendo ali na Síria, quero pedir a vocês, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e mais uma vez peço encarecidamente para todos vocês. Vocês conhecem o nosso projeto ali em Moçambique, onde alimentamos centenas de crianças, evangelizamos. É um projeto missionário a partir das crianças que alcançam também suas famílias. Nos ajude, em especial por esse momento em que Moçambique está passando por uma guerra civil. Em épocas normais, a situação ali é de miséria extrema. Você já parou para imaginar o que está acontecendo agora em meio a uma guerra civil? Então não vamos abandonar nossas crianças, não vamos deixar nossas crianças sem se alimentar. Aqui abaixo na descrição do vídeo tem os dados necessários para você que sentiu de Deus no coração o desejo de contribuir com esse projeto. E no final desse vídeo eu mostro para vocês aqui alguns trabalhos que estamos realizando ali em Moçambique, amém? Então vamos aqui às informações aqui do que está ocorrendo. Antes de trazer a informação, seria bom dar uma síntese para vocês entenderem o que está ocorrendo ali nesse conflito, para você ter aí uma panorâmica desse conflito ali. Entenda o conflito na Síria. A guerra civil da Síria começou durante a Primavera Árabe, em 2011. Vocês se lembram, em 2011, quando começou aquela série de revoluções em todo o Oriente Médio, em alguns países da África, derrubando verdadeiras ditaduras teocráticas, né? E implantando um novo governo. Então, começou-se esse problema dentro da Síria justamente naquele período em que vários países passaram por revoluções. Isso foi em 2011, né? Então, em 2011, quando o regime de Bashar al-Assad reprimiu uma revolta pró-democracia,
o país mergulhou em um conflito em grande escala, quando uma força rebelde foi formada, conhecida como Exército Sírio Livre, para combater tropas do governo. Além disso, o Estado Islâmico, um grupo terrorista, também conseguiu se firmar no país e chegou a controlar 70% do território sírio. Os combatentes aumentaram à medida que os outros atores regionais e potenciais mundiais da Arábia Saudita, como Irã, Estados Unidos, a Rússia, se juntaram, intensificando a guerra no país, para que alguns observadores a descreveram como uma guerra por procuração. Ou seja, a partir dessa revolução que começou ali em 2011, tentando implantar uma democracia, mas quem queria implantar essas democracias? Grupos terroristas como o ISIS, por exemplo, que vocês sabem que não tem nada de democracia onde eles imperam, Então passou a ser ali, na realidade, uma guerra por procuração, porque vários países que estavam de fora começou a defender os seus interesses, como o Irã, os Estados Unidos, a Rússia, a própria Arábia Saudita e por aí vai. Então se tornou ali dentro uma série de grupos que eram bancadas por esses países. E depois, posteriormente, esses países acabou colocando seus próprios militares ali dentro, como a própria Rússia, por exemplo, Então vamos seguindo aqui. A Rússia se aliou ao governo de Bashar al-Assad para combater o Estado Islâmico e os rebeldes, enquanto os Estados Unidos lideraram uma coalizão internacional para repelir os grupos terroristas. Então, de um lado, estava lá militares da Rússia, dando o suporte, dando o apoio para o regime, o governo do Bashar al-Assad. E do outro lado, militares dos Estados Unidos, combatendo esses grupos terroristas aí que atuavam ali dentro, cada um defendendo o seu interesse. Após um acordo de cessar-fogo em 2020, o conflito permaneceu em grande parte adormecido, com confrontos pequenos entre os rebeldes e o regime de Assad. Mais de 300 mil civis foram mortos em mais de uma década de guerra, de acordo com a ONU, e milhões de pessoas foram deslocadas pela região. Então, vocês percebem aí que ali dentro, acabou se formando ali um conflito que tinha várias forças internacionais e também várias forças agindo através desses grupos terroristas ali. E foi justamente isso que aconteceu agora neste domingo em especial. O que ocorre? A Rússia, que era o principal agente que mantinha o governo ditatorial de Bashar al-Assad, acabou recuando um pouco, tirando um pouco o pé do freio, deixou de investir lá porque estava investindo muito pesado aqui na Ucrânia. Então ele ficou vulnerável a esses grupos terroristas que já combatiam o seu governo. Vamos prosseguir aqui. Veja como o mundo está reagindo à queda de Bashar al-Assad na Síria. Joe Biden, Donald Trump e ministros das principais potências econômicas globais se manifestaram neste domingo. Rebeldes sírios depuseram o presidente Bashar al-Assad após tomar o controle de Damasco neste domingo, forçando-o a fugir e encerrando décadas do governo de sua família, após mais de 13 anos de guerra civil em um momento sísmico para o Oriente Médio. E antes de prosseguir aqui, deixa eu te passar mais um detalhe. Esse sistema de governo lá já dura há mais de 50 anos na realidade. Por quê? Isso vem desde o pai de Bashar al-Assad. O pai de Bashar al-Assad, ele era um militar, ele era o ministro da defesa. E em 1971, ele orquestrou, junto com as Forças Armadas, um golpe, depondo o governo e implantando a sua ditadura. Ele regeu ali com mãos de ferro a Síria de 1971 até o ano de 2000,
quando ele morreu de um ataque cardíaco aos 69 anos. E nessa época, então, Bashar al-Assad, que era um oftalmologista, né, um médico oftalmologista, não tinha experiência política, mas ele acabou ascendendo ao poder, né, para se implementar ainda mais essa ditadura que já durava 30 anos, né? O próprio filho ascendeu ao poder, houve uma articulação lá e ele acabou assumindo o lugar do pai. Então, dura-se, né, agora com essa queda de domingo, que aconteceu hoje, né? 24 anos o governo de Bashar al-Assad. Então, o seu pai governou 30 anos num regime autoritário, ditatorial, e depois ele mais 24 anos. Então são 54 anos que a família domina a Síria. E nesse domingo, então, encerra um legado ou uma dinastia de 54 anos. Mas, como eu disse, não obstante de Bashar al-Assad ser esse ditador, né, com o suporte de Putin, ele estava se mantendo ali no poder. E, de uma certa forma, havia liberdade para se exercer o cristianismo ali dentro. Havia uma certa flexibilidade para se pregar o evangelho, para se apresentar como um cristão. E eu creio que isso por conta até mesmo da influência da Rússia, de Putin ali dentro e também de outras forças que atuavam ali dentro, né? Vamos prosseguindo aqui. O que disse Joe Biden? O presidente Joe Biden e sua equipe estão monitorando de perto os eventos extraordinários na Síria e mantendo contato constante com parceiros regionais, disse a Casa Branca. E Donald Trump? O que Donald Trump disse? Assad se foi. Ele fugiu do seu país. Seu protetor, a Rússia, que está liderada por Vladimir Putin, não estava mais interessado em protegê-lo. Trump postou isso na sua rede social, o Truth Social. Então ele disse assim que o Putin, né, ele decidiu investir muito mais no conflito ali da Ucrânia, que era muito mais interessante para ele, abriu mão, o Bashar al-Assad ficou descoberto, desprotegido, e esses grupos terroristas que já atuavam ali por 13 anos, né? Porque essa guerra civil lá dentro dura 13 anos, é 13 anos de conflito ali dentro, né? E o Bashar al-Assad só estava ali por conta de Putin. Putin tirou a mão, aconteceu isso que vimos hoje aqui, né? Agora, o que acontece? Você diz assim, poxa, mas foi bom então, caiu um ditador, caiu um regime autoritário que já durava ali 54 anos, não é bom isso? Agora vem a ditadura. Esse é o discurso que eles estão fazendo hoje, o dia da queda, hoje, que colocaram Bashar al-Assad para fugir dali. Inclusive está se correndo a notícia aí que o avião que estava o conduzindo para fora do país, curiosamente, né, parece que foi perdendo altura e sumiu do mapa da rota de voo. Até agora não se tem uma informação precisa se ele chegou a algum país, se ele foi para algum lugar, para onde ele foi. Só se sabe que perderam, né, a rota do avião em que ele estava, o Bashar al-Assad. Então muitas pessoas podem dizer assim, então está sendo bom isso aí, pastor. Está acontecendo agora a queda de um regime ditatorial e agora vai ter uma democracia. Sim, é o que os líderes desses grupos terroristas estão falando. Mas como eu disse para vocês, todos esses grupos terroristas são grupos terroristas islâmicos. E os dois principais que têm mais influência ali dentro membros, né, da antiga Al-Qaeda e do próprio ISIS. E é óbvio, né, que o líder do grupo maior ali de grupos terroristas veio a público dizendo, né, não, que nós agora queremos implementar um governo de paz, vamos implementar uma democracia. Agora me diga cá uma coisa, me diga um país do mundo comandado pelo sistema islâmico que é democrático, que se tem liberdade de ter outras religiões. Nenhum país, isso é importante salientar, em nenhum país
que esses grupos terroristas, que grupos islâmicos implementam um governo teocrático, não existe depois de um tempo mais a liberdade de culto. E isso que nós estamos vendo na Síria aconteceu no Irã. Eu já disse para vocês, o Irã, ele tinha uma monarquia até 1979, e essa monarquia, ela era uma monarquia democrática ali dentro do Oriente Médio. Eles tinham um bom relacionamento com Israel, com o Ocidente, se tinha liberdade dentro do Irã. Se você olhar imagens, vídeos do Irã de 78, de 77, você vai até pensar que é algum país da Europa, do Ocidente. Não tinha nada desse negócio de olhar lá e só mulheres com burca, com a cara tapada. Não, elas andavam normal, como qualquer país aqui do Ocidente. Mas por articulação da CIA, dos Estados Unidos, fizeram tudo para derrubar o regime do Shah Reza Pahlavi, que era a família real, né? E contribuíram para a ascensão do Ayatollah Khomeini. Com a ascensão do Ayatollah Khomeini para se implementar um novo sistema de governo, foi só eles assumirem que automaticamente se implementou a Sharia, que é a lei, que é a Constituição Islâmica no país, e acabou com toda a liberdade. Então pode ter certeza, a mesma coisa vai acontecer na Síria, porque quem vai estar comandando lá não serão pessoas ou líderes através de uma eleição, são esses grupos terroristas que deram esse golpe hoje, que depuseram Bashar al-Assad hoje, são eles que vão comandar. E para quem não conhece, o grupo que mais perseguiu cristão na história recente do cristianismo e que fazia questão de eliminar números enormes de cristãos ao vivo pelas mídias sociais, pela internet. Eles faziam questão de filmar execução de inúmeros cristãos, seja com um disparo na nuca, seja enforcado, seja queimados vivos. Eles faziam isso e filmavam, tá? É que é difícil de encontrar essas imagens hoje na internet, né, que é muito controlado, mas antigamente nós víamos muitos desses eventos, e eles faziam isso como uma cerimônia, era quase que diário, né, execuções em massa de cristãos, né, pelo Estado Islâmico. E é justamente esse grupo, que é um dos mais fortes, que está comandando essa queda. Então, para muitas pessoas que dizem assim, caiu um ditador, 54 anos que a família estava no poder, vai ser bom agora. Não, não vai ser nada bom. Porque se tivesse derrubando esse governo e dissesse assim, agora nós vamos aqui preparar candidatos, vamos fazer uma eleição, o povo vai votar, aí poderia ser. Mas do jeito que está acontecendo, quem vai assumir são esses grupos terroristas radicais, fundamentalistas. Então vai acabar a liberdade religiosa na Síria. Pode se preparar que vão começar a caçar cristãos como se caça rato. Vai ser o predador e a presa, porque este é o estilo do Estado Islâmico. Esse é o estilo da Al-Qaeda, os principais grupos que comandaram a queda de Bashar al-Assad. Portanto, eu quero convidar a todos vocês para que estejamos orando por todos os cristãos ali na Síria. Seja cristão católico, seja cristão evangélico. Todos esses serão perseguidos, serão caçados, porque quem está assumindo são grupos fundamentalistas, grupos que não toleram outra religião. O discurso do líder lá da revolução que promoveu a queda, ele está fazendo aí declarações para a mídia que vai ser só paz e amor, que vai ter liberdade, que o que eles fizeram foi para implantar uma democracia. Mas deixa passar os dias e vocês vão ver o que vai acontecer com os cristãos. Portanto, oremos por todos os nossos irmãos cristãos que estão ali na Síria, pois a situação vai ficar estreita. E também
com a ascensão desses grupos terroristas aí, com certeza vai se fortalecer mais um país que vai estar como rival, como adversário feroz de Israel. Sim, porque esses grupos vão se fortalecer. Já existe lá dentro da Síria o Hezbollah, que é muito forte. Agora está lá a Al-Qaeda, está lá o ISIS. E são esses grupos, se não me falha a memória, são em torno aí de 13 grupos terror-pontinhuristas, né? De grupos, os segmentos islâmicos que estão promovendo tudo isso aí. E depois o mais forte vai prevalecer e no final que vai ser implantada ali é uma Sharia, aonde não vai se tolerar nenhum outro tipo de religião e como todo segmento fundamentalista islâmico, eles vão ser um grande adversário que vai estar ali nas fronteiras de Israel. Oremos por Israel e oremos pelos cristãos, pois a situação vai ficar tensa com essa mudança que está ocorrendo ali na Síria. É muito séria a situação, tá? E sem contar que esse grupo, ascendendo ao poder, eles podem ser usados para escalar o conflito ali no Oriente Médio. Pois até agora era um grupo terrorista de dentro da Síria contra Israel. Mas agora pode ser a própria Síria, comandada por um grupo fundamentalista islâmico que se levantará contra Israel. Então já tem o Irã de um lado, agora na outra ponta vai estar quem? Síria, comandada por esses grupos fundamentalistas. Oremos muito em nome de Jesus. Amém? E agora deixa eu conversar só um minutinho com você. Peço toda a sua atenção em nome de Jesus, encarecidamente. Temos explicado para vocês que em épocas normais, o estado de miséria ali em Moçambique é algo que nós aqui do Brasil não conseguimos conceber na nossa mente, né? Já mostramos várias vezes para vocês, né, que em situações extremadas, quando chegamos ali com esse projeto, eles se alimentavam de ratos, né? E nós decidimos fazer um suporte espiritual, ministerial, para o trabalho do pastor Gabriel ali. E com a sua ajuda, com a sua contribuição, temos ajudado centenas de crianças a se alimentar, a se vestir, a se calçar e o melhor de tudo, estamos pregando o evangelho para essas crianças. E tudo isso com a sua ajuda. Também chegamos a construir pequenas casas, casa de 1 cômodo, 2 cômodos, porque eles moravam em verdadeiras cabanas de palha, que muitas vezes eram incendiados por bandidos. E nós fizemos isso por várias vezes, tudo com a sua ajuda, com a sua contribuição. E continuamos com esse projeto e pedimos encarecidamente, justamente nesse momento em que Moçambique está vivendo um período de guerra civil. Olha um pouquinho do que nós já fizemos ali em Moçambique com a sua ajuda. Talvez você vai olhar e vai falar, mas isso é uma coisa simples, né? São apenas talheres? Mas sim, antes de a gente fornecer esses talheres, eles comiam com a mão, né? O arroz, o feijão que a gente mandava para lá, né? Era comido com a mão, porque eles não tinham sequer talheres, né? E nem tinha muito hábito de comer com talher também, né? A vida do pastor Josué, pela bênção, né? Conseguimos comprar aqui as colheres, né? São todas grandes. As crianças também irão usar essas colheres grandes, são de alumínio e é muito duro, né? Vai durar aqui muito tempo essas colheres e conseguimos aqui comprar bastante colheres aqui para podermos servir a refeição das crianças e a própria igreja também estará usando as mesmas colheres. E não só estamos aqui com a refeição já a prepararmos aqui para as nossas crianças e quero mandar um forte abraço para o pastor Josué do Brasil e a todos os irmãos que têm nos abençoado, em nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, isso acontece por conta de pessoas como vocês, que têm movido o coração e que têm contribuído com esse projeto, com esta obra missionária ali em Moçambique. E em nome de Jesus, nesse mês de dezembro, peço a todos vocês, não vamos abandonar nossas crianças. Não vamos deixar nossas crianças. Em nome de Jesus, eu peço a você, demonstre a sua gratidão para com tudo que Deus tem te dado, um teto, um alimento, uma vestimenta.
Não demonstre a sua gratidão dizendo obrigado, Jesus. Demonstre a sua gratidão dividindo uma pequena partícula do que Deus tem te dado com essas crianças que vivem nessa situação de opróbrio, de vergonha, de miséria. Vamos socorrer essas crianças nesse mês de dezembro. O mês de dezembro, às vezes, a gente fica preocupado, né? É Natal, é Ano Novo, é roupa nova, é brinquedo e tudo mais. Amém. Glória a Deus por isso. Temos essas condições, vivemos num país bem melhor que Moçambique. Mas em nome de Jesus, não deixe que essas correrias de comprar uma quantidade enorme de alimento para fazer aquela ceia farta, não se corrompa com esse espírito que impera na sociedade no final de ano, onde um consumismo assume a mente das pessoas, elas fazem compras desenfreadas e depois em janeiro estão todas descabelando-se, porque não tem como pagar o que passou no cartão no mês de dezembro. Então, ao invés de ficar nessa correria desenfreada, aproveite esse momento aqui e dê uma partícula do muito que Deus tem te dado para essas crianças. Aqui na descrição desse vídeo, aqui no rodapé, aqui abaixo de mim, estão os dados necessários. Deixa a sua contribuição para esse mês de dezembro. 2022 em Moçambique. E graças a Deus, mais uma vez conseguimos aqui comprar alimentação. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado o trabalho através do pastor Josué, que possam fazer parte conosco, contribuindo com sua oferta. É só entrar em contato aí com o pastor Josué, que estará direcionando aos irmãos como podem fazer parte desta obra. Então, este mês de dezembro, começamos aqui já com mais uma refeição e as crianças estão aqui se alimentando muito felizes. E, amados irmãos, as vossas ajudas têm feito muita diferença aqui em Moçambique. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero desde já dirigir uma palavra profética sobre a vida de todos vocês que têm sido generosos, voluntários e contribuído para a alimentação dessas crianças ali em Moçambique. Que Deus possa abrir as comportas do céu sobre a tua vida. Que Deus venha abençoar o seu salário, o seu rendimento, o seu comércio, seu estabelecimento. Que Deus venha multiplicar a sua despensa. Que se cumpra na tua vida a palavra de Deus, que diz que Ele restitui em outra medida, sacudida, transbordante e recalcada. É a oração que eu faço pela vida de todos vocês que, com alegria no coração e de maneira generosa, têm socorrido nossas crianças ali em Moçambique, em nome de Jesus. Amém? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e compartilhe essa informação com o maior número de pessoas. E mais uma vez, bato nessa tecla. Vamos estar orando muito pelos cristãos na Síria, para que não venhamos, dentro de poucos tempos, estar nos vendo aí nas mídias, vídeos do ISIS, que é o Estado Islâmico, fazendo o que sempre fizeram com cristãos, simplesmente executando de maneira sumária, filmando e espalhando por todo mundo este pânico, este terror. Oremos muito em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.